Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para a gente iniciar nossa aula sobre o pensamento científico moderno. E hoje eu vou trazer o pensamento de Locke e Hume, ok? Bom, gente, eu trouxe essa imagem assim é bem provocativa, que é só para a gente refletir inicialmente que o grande ponto de partida da discussão da filosofia moderna a respeito do conhecimento era como é que a gente alcança o conhecimento, qual a origem do conhecimento. E essa era uma discussão em torno de duas correntes filosóficas muito fortes nesse período, que era o racionalismo e o empirismo. Bom, galerinha, para a gente começar a nossa aulinha hoje, eu trouxe um texto de Camões, que vai mostrar um pouquinho desse espírito moderno, ok? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Se nós formos analisar aqui, galerinha, a gente começa a perceber que Camões, ele vai falar o tempo inteiro a palavra mudança. Porque esse é o espírito da modernidade. A partir do século XV, das grandes navegações, o homem passa a ter contato com outras culturas. E isso faz com que ele reflita sobre a sua postura no mundo. O antropocentrismo, colocando o homem no centro como senhor de si, senhor da história, capaz de transformá-la, capaz de inovar no mundo que ele vive. A gente vai se deparar com essas transformações e elas vão impactar a maneira que o homem vê o mundo, a maneira que ele reflete sobre a sociedade, que mudanças ele pode propor, que criações ele pode ter nesse mundo. É justamente isso que vai influenciar profundamente, galera, o filósofo John Locke, do século XVII, que vai trazer aí claramente, beber essas ideias da modernidade. E John Locke, ele era um homem que estudou a teoria do conhecimento a partir do empirismo. Por um outro lado, ele também vai influenciar profundamente a filosofia política através do pensamento liberal e, ao mesmo tempo, ele vai ser um defensor da monarquia constitucional. Outra influência que Locke vai ter no século XVII, XVIII, é na educação, onde a aprendizagem a partir do empirismo vai ser o centro das práticas pedagógicas. Locke, ele via isso como uma valorização do corpo, uma valorização do exercício físico, e, ao mesmo tempo, ele tinha um olhar sobre o desenvolvimento do indivíduo, no aspecto físico, moral e, ao mesmo tempo, intelectual. Bom, gente, qual era o questionamento inicial de Locke? Qual é a fonte do conhecimento? Como a gente chega ao conhecimento? E a gente vai ver aqui, galera, que o ponto central do conhecimento para Locke é o objeto do conhecimento, a realidade, a experiência. E é justamente a partir daqui que ele vai fazer uma crítica ferrenha a Descartes no que tange às ideias inatas. Ele vai dizer o seguinte: o que é uma ideia inata? Uma ideia inata é uma ideia que nasce pronta na nossa mente. Bom, gente, essa ideia inata, quando a gente estuda Descartes, ele vai provar
através de um exemplo que é a existência de Deus. O que é que ele vai dizer? Que quando a gente nasce, a gente tem uma busca incessante pela perfeição. Mas essa perfeição não está no nosso mundo. Se a gente busca essa perfeição, se a gente nasce com essa busca incessante, é porque se existe uma ideia de perfeição, é porque existe um ser perfeito. E esse ser perfeito, então, é Deus. Então, Deus é uma ideia inata, é uma ideia que já nasce pronta na nossa mente. Só que Locke, ele vai dizer o seguinte: ora, a razão por si só, ela não é capaz de produzir e nem criar nada, porque todo o conteúdo, todas as informações que a gente recebe, vêm exatamente da experiência. Por um outro lado, Locke também vai dizer o seguinte: não tem como ter um consenso universal sobre a ideia inata, por exemplo, de Deus. Por quê? Porque se a gente for analisar isso na perspectiva da cultura, existem povos que sequer falam da existência de Deus, sequer discutem a questão de Deus. Então, se não há um consenso universal, se não há uma lei universal em relação a essas ideias inatas, é óbvio, está muito claro que elas não existem, que elas não nascem com as pessoas. As pessoas, na realidade, vão tirar as suas ideias a partir das suas experiências no seu cotidiano, na sua vida. Bom, galerinha, um outro argumento que Locke vai destacar para rebater essas ideias inatas, que está lá bem claro no seu livrinho Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele vai dizer o seguinte, que não tem como as ideias nascerem prontas na nossa mente, porque a nossa mente é uma tábua rasa, é uma folha de papel em branco, onde todas as informações elas são preenchidas pela experiência. Ora, galerinha, se não há nada no intelecto humano que não tenha existido antes na experiência, está bem claro aqui para John Locke que o elemento ativo do conhecimento é o mundo empírico, é a empiria, é a experiência, enquanto a razão ela é passiva, porque ela só recebe o conteúdo das informações que são preenchidas pela experiência. Bom, gente, então o conhecimento em Locke ele tem dois processos. Um é interno e outro é externo. O primeiro processo ele vai chamar de sensação. O que é uma sensação, né? Sensação, gente, está ligada aos sentidos, está ligado à experiência. As sensações a gente pode colocar aqui como tato, olfato, paladar, visão, audição. E o processo interno, ele vai chamar de reflexão, que aqui nada mais são do que a questão das operações mentais. Então, galerinha, como é que eu chego ao conhecimento de que esse objeto aí que as crianças estão brincando é uma bola? Para Locke, primeiro pelo mundo empírico, pelas sensações, pelos sentidos. A experiência de tocar na bola, de ver a textura da bola, de analisar a cor. A partir dessas sensações, essas informações elas vão passar por um outro processo interno, que é a reflexão. E a partir das operações mentais, a gente classifica, divide, sintetiza, recebe todas essas informações e a gente chega ao conhecimento que esse objeto que está aí é uma bola. Portanto, galera, para Locke, a nossa atividade do pensar ela só é possível por causa da experiência sensorial, por causa das informações que a gente recebe dessa experiência. Bom, galera, e Locke ele vai dizer o seguinte, que as qualidades sensoriais primárias, elas estão no objeto. Por exemplo, se eu vejo um prédio, o tamanho dele já está implícito nesse prédio. Agora, a cor não. A cor, ela é secundária. Por quê? Porque a cor, ela depende da nossa percepção.
Fechando essa questão, gente, para que eu possa chegar à conclusão, por exemplo, que isso aqui é uma rosa, primeiro eu vou precisar dos dados sensoriais, as informações da cor, do formato, do cheiro, do perfume. E essa rosa aqui, ela vai ser nada mais, nada menos do que o resultado da combinação de vários dados sensoriais e informações que eu recebo dessa experiência. Resumindo a questão, Locke é um empirista que diz que a nossa mente ela é como se fosse uma folha de papel em branco, onde as informações que a gente recebe vêm da experiência. Outra questão que Locke coloca é que as nossas ideias elas surgem primeiro da sensação. Por quê? Porque é necessário haver um acúmulo de impressões sensoriais para que a mente se torne capaz de refletir. A reflexão mental são fundamentadas nas ideias já experimentadas pelos sentidos. Por isso, galerinha, que aí nós vemos essa conclusão que mostra bem claramente por que Locke ele é de fato um empirista, tá? Porque ele acredita nessa defesa, nessa argumentação de que o nosso conhecimento ele se origina primeiro na experiência. Agora, galerinha, nós vamos conhecer David Hume, filósofo escocês do século XVIII, que teve uma forte influência política como diplomata, viajando por vários países como a França, a Inglaterra, a Alemanha. David Hume, ele tinha um alto reconhecimento na Inglaterra. É tanto que ele escreveu várias obras falando sobre a história da Inglaterra. Como eu disse, David Hume, além dessa importância toda, ele foi um filósofo que teve os seus livros proibidos pela Igreja Católica. Por quê? Porque David Hume ele foi acusado de ateísmo. Por um outro lado, a sua obra vai influenciar profundamente a teoria do conhecimento. Ele vai ser cara do empirismo, né? Aquele que vai trazer para o conhecimento da modernidade o empirismo como o elemento forte na ciência. Qual era então a pergunta de Hume? Como a gente alcança o conhecimento? Como é que a gente conhece os objetos que se apresentam todos os dias para a gente? Qual é a fonte do conhecimento? Como um bom empirista, claro que ele vai defender que a fonte do conhecimento, o ponto de partida do conhecimento, é a experiência. Mas como ocorre esse conhecimento? Para Hume, o conhecimento ocorre através de dois processos, as impressões e as ideias. A partir dessa percepção, dessas impressões e dessas ideias, eu chego ao conhecimento. E o que são então as impressões? As impressões são as nossas sensações externas, ou seja, os sentidos, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. E os nossos sentimentos internos. Olha aqui um elemento que o Hume traz, diferente de Locke, né? Os sentimentos internos, que são as nossas emoções, os nossos desejos. E ele vai dizer que essas impressões, elas são fortes. As ideias são fracas. Por quê? Porque as ideias, os pensamentos, eles só são cópias dessas impressões que estão gravadas na memória. Por exemplo, o que é mais forte? A ideia de casa ou a experiência vivenciada com os objetos da casa?
O que é mais forte? Para Hume, é mais forte as impressões. Por quê? Porque essas impressões elas estão nas sensações dos objetos da casa, mas ao mesmo tempo de sentimentos internos, né, em relação a essa casa. A ideia, ela é só uma cópia embaçada de algo muito mais forte, que são as impressões vivenciadas dentro da nossa casa. A mente, ela só tem uma coisa, a faculdade de compor, transpor, aumentar e diminuir os materiais que são fornecidos pela experiência. Então, Locke aí, ele deixa bem claro que, como um empirista radical, a experiência é o elemento mais significativo, mais importante para se alcançar o conhecimento. Outro exemplo, o que é mais forte? A ideia de pássaro ou as impressões em nossa memória do seu canto, sua cor, sua forma? Hume deixa bem claro que são as impressões. Portanto, gente, no processo de conhecer a realidade material, no processo de conhecer os objetos, são as impressões mais fortes do que as ideias. As ideias são só cópias dessas impressões. Resumindo a questão, para Hume, o que crava na nossa memória são as experiências produzidas por essas impressões. Os cheiros, a cor, o sabor, o desejo, as paixões. Quando a gente reflete sobre nossas sensações e impressões passadas, nosso pensamento é só uma cópia fiel desses objetos. Outra questão agora que nós vamos ver, que Hume trabalha, é a relação de causa e efeito. E a primeira coisa que ele vai dizer é que essa relação, ela não pode ser provada, ela não pode ser explicada racionalmente. Por quê? Porque é um dado da experiência, não é um dado da razão. Portanto, galerinha, Hume, ele critica essa noção de causalidade, porque ele vai dizer que a gente tende a uma ação repetitiva a achar que essa ação ela vai acontecer sempre. Por exemplo, o curso de um rio. O curso de um rio para baixo, a gente, por ver isso rotineiramente acontecendo, a gente tende a achar que isso pode acontecer sempre, mas pode chegar um momento que esse rio pode não seguir esse caminho rotineiro. Por isso que ele vai dizer que isso é um dado da experiência, do hábito, do costume, da repetição do ato produzido em nós, né? E não uma questão da razão, da racionalidade. Concluindo essa questão, todos os dados da experiência são efeitos do costume e não do raciocínio. Todas essas relações de causa e efeito são produzidas pelo costume, pelo hábito, e não uma inferência racional. Bom, galerinha, fechando aqui, eu trouxe para vocês algumas diferenças entre o racionalismo e o empirismo. Por exemplo, o racionalismo, ele vai defender que a gente alcança o conhecimento a partir da razão. O empirismo, ele vai dizer que a gente alcança o conhecimento a partir da experiência. O racionalismo está ligado ao método dedutivo, ou seja, ao conhecimento teórico. E o empirismo está ligado ao método indutivo, ao conhecimento experimental. Bom, galerinha, para a gente finalizar hoje, eu trouxe aqui
Duas questões só para a gente finalizar, tá? Essa é uma questão do vestibular da Unicamp de 2015 e diz o seguinte: a maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. É um texto de John Locke, onde ele deixa bem claro aí nesse texto que o conhecimento ele não é inato. A questão faz a seguinte pergunta: o empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte, A. defende o racionalismo como ponto de partida do conhecimento. B. é uma forma de ceticismo, pois nega que os conhecimentos possam ser obtidos. C. aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência de ideias inatas. D. defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. E. afirma que o conhecimento não é inato, pois a sua aquisição deriva da experiência. Ora, galera, no item A gente já exclui porque Locke é empirista, então ele não defende o racionalismo como ponto de partida do conhecimento. B também, ele não é um ceticista, ele não nega o conhecimento. C, olha essa C como é perigosa, aproxima-se do modelo científico cartesiano ao negar a existência das ideias inatas. Locke, ele nega a existência das ideias inatas, mas o seu modelo científico não é cartesiano. Por quê? Porque o método cartesiano vem de Descartes. É o método dedutivo, é o método de Descartes. D. defende que as ideias estão presentes na razão desde o nascimento. Jamais. As ideias não são inatas. Então, é a E. Ele afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Essa questão é uma questão bem fácil, a resposta praticamente já estava no texto, né? Quando ele diz que conhecimento não é inato. Então, vamos para a próxima questão, tá? Segunda questão é uma questão do Enem, onde ela vai trabalhar aqui com dois textos, né? Gente, é importante quando vocês forem resolver as questões do Enem que vocês prestem atenção aos autores, tá? Esse texto aqui é um texto de Descartes. Esse texto aqui é um texto de Hume. Então, vocês têm que prestar atenção nos autores, porque aí o texto base fica mais fácil quando você vai ler o enunciado para resolver a questão, tá? Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Descartes. Ora, galera, o que esse texto está deixando bem claro aqui? Descartes é um racionalista, ele acredita que o ponto de partida do conhecimento é a razão. Então, ele vai dizer aqui que os sentidos, as sensações, elas nos enganam. Do texto 2, sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. O que é que o Hume está dizendo? Ora, se eu vou construir uma ideia e se essa ideia ela não parte das impressões, então eu tenho que suspeitar delas. Porque para serem verdadeiras, elas têm que partir das impressões. Então, vamos lá para agora o enunciado da questão. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos encertos permite assumir que Descartes e Hume A. defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Jamais. Descartes é racionalista. Ele defende a razão como ponto de partida do conhecimento. Só Hume que defende os sentidos. B. entendem que é desnecessário suspeitar
do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica, jamais. Hume deixou bem claro no texto 2 que a gente precisa suspeitar sobre a origem dessas ideias. C. São legítimos representantes do criticismo? Não, gente, criticismo é Kant, tá? O próximo filósofo que nós vamos estudar. D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Jamais, né? Descartes defende que o conhecimento é possível a partir da razão. Hume, das sensações, dos sentidos, da experiência. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento? É o item E, gente. Descartes, ele desconsidera os sentidos. Ele diz que eles são enganosos no texto 1. E Hume defende que para que eu chegue ao conhecimento verdadeiro, é necessário os sentidos, é necessário as impressões sensoriais, ok? Bom, galerinha, um forte abraço para vocês, tá? Eu deixei na plataforma um material complementar sobre esse assunto, o empirismo, e na nossa atividade eu solicitei que vocês fizessem um resumo dos pontos principais desse vídeo, dessa aula de hoje, ok? Um forte abraço, até lá!